E aí pessoal, tudo bom? Eu vim aqui nessa aula hoje para falar para vocês um pouco mais sobre esses dois segredos que os técnicos que trabalham com placa têm e não contam para ninguém, porque isso daí é o grande trunfo da galera, né? E tendo esse trunfo em si, é o grande segredo que a gente acaba guardando, tá? E não passa de mão beijada assim pro pessoal, né? Hoje a gente está aqui para eliminar essa dúvida que o pessoal tem, por onde começar a medir, o que acontece realmente com o aparelho, né? Que é para a gente conseguir estar suprindo essa necessidade que a nossa comunidade de técnicos hoje tem, tá? E não está sendo suprida aí pela grande maioria dos treinamentos, né? Porque não é só saber trocar um tristar, não é só saber trocar um gerenciador de energia, tá bom? Nós precisamos realmente entender como é que funciona lá o aparelho, dentro do aparelho, e como é que as peças se comportam, né? Então, para a gente falar disso em si, eu gostaria de contar para vocês como que eu mesmo acabei descobrindo essa parte em si. Quando eu saí lá do curso técnico há 14 anos atrás, o que aconteceu? Eu aprendi como fazer, como montar um circuito. Eu aprendi também como fazer as contas lá da resistência, indutância, capacitância. Eu aprendi a fazer as contas para montar um circuito, normalmente. E aí lá no curso técnico também o pessoal ensina, os professores, ótimos instrutores, ensinam a fazer o desenho desse circuito, ensinam também linguagem técnica. É bem completinho um curso técnico aí que eu fiz de telecomunicações. Só que eles não falam, não dão mesmo o X da questão. É aqui que o negócio dá problema. Porque eletrônica de manutenção é um pouquinho diferente do curso técnico mesmo que o pessoal faz, né? A eletrônica de manutenção em si, você precisa entender como que funciona o circuito e saber medir esse circuito. Você sabendo medir o circuito, você consegue achar onde está o defeito. Então, só dá mais um tempinho aí, o pessoal ainda está entrando, e aí a gente vai falando dessa nossa história. Então, assim, no geral, o curso técnico é muito bom em si, fazer um curso técnico tanto de eletrônica, de telecomunicações, até mecatrônica, ajuda bastante nessa nossa parte de manutenção. Porém, o que vocês necessitam mesmo saber são esses dois segredos, tá? E para mim descobrir isso, eu passei muito tempo na bancada, muito tempo mesmo, tá? Isso chupinhando de verdade, sugando um pouquinho que um técnico tem aqui, um pouquinho que outro técnico tem ali. Eu comecei numa loja lá em São Bernardo, no centro de São Bernardo, onde lá eu aprendi a fazer a montagem e desmontagem dos aparelhos, tá bom? Só que os técnicos que estavam lá, eles já sabiam consertar a placa. Então, desde aquela época lá atrás, quando tinha lá o V3, quando tinha o BD4000, lá naquela época nós trocávamos muitas peças, só que o dono da loja não gosta que a gente perde orçamento ou perde algum aparelho que poderia dar reparo. Assim como eu acredito que vocês também não gostam em si de dispensar um aparelho, por exemplo, que está com defeito na placa, né? É normal. Porque a gente vê aquilo como um dinheiro perdido, na realidade, tá bom? O cliente está ali, o cliente está disposto a pagar, só que se a gente não executar o trabalho, não conseguir executar esse trabalho, é o dinheiro perdido em si. Hoje em dia o cliente está tão escasso em si que a gente precisa sugar tanto os clientes que aparecem ali na nossa porta, e a gente tem que aproveitar o máximo de clientes que aparecem, né? Que é para ter um bom lucro aí na nossa assistência, no nosso dia a dia, né? Então, no tempo que eu tive de bancada em si, até eu descobrir esses dois segredos em si, que a gente está chamando, demorou
pelo menos aí uns 6 meses, isso sugando bastante de um técnico, de outro, fóruns, muita pesquisa, e naquela época não tinha tanto YouTube, né? Então, se não tem do YouTube, você não tem como ver outras pessoas fazendo o trabalho, então nós recorremos muito aos fóruns, na realidade, né? Então, sabendo disso em si, foi aí que eu comecei realmente a dar aula. Por quê? Dando aula em si, eu consegui me realizar suprindo uma necessidade que o pessoal tem e que eu tive muito no início, né? De estar ensinando as manhas dos aparelhos, como medir esses aparelhos e como achar os defeitos com mais segurança em si, tá bom? Agora, esse lance de dar aula em si, ele veio na minha cabeça mesmo porque eu queria realmente ajudar essa comunidade de técnicos que é muito carente na parte de informação. Hoje em dia, para vocês terem ideia, nós temos YouTube, nós temos o Google, que tem tudo. Se você colocar lá nas imagens do Google, quando você faz uma pesquisa, você tem um monte de solução, porque o Google agrega o quê? Tudo que tem, por exemplo, nos fóruns, nos sites, nos blogs, o Google agrega lá naquelas imagens, naquele compilado de imagens, e dá muitas soluções para a gente. Muitas soluções a gente encontra direto por lá. Por exemplo, se você escrever lá schematics, conector e o modelo do aparelho que você quer, é difícil um modelo dos comuns que a gente tem na assistência que não tem a imagem lá de como ligar uma trilha, por exemplo. E aonde que as trilhas são ligadas, que vai mostrar lá a imagenzinha com o desenho de cada trilha, né? É muito difícil não achar uma informação dessa hoje em dia, tá certo? Agora, e mesmo com toda essa informação que nós temos na internet, a cereja do bolo aí que o pessoal tem em si, ninguém passa. Mas aqui a gente vai colocar para vocês exatamente como a gente inicia essa análise em si e o que realmente você precisa saber para estar iniciando esse reparo em placa. Por causa que é muito comum, por exemplo, os instrutores virarem para vocês e falarem: bom, então nós temos aqui essa linha de comunicação, você tem que medir essa linha de comunicação. Aí você vai lá e mede componente por componente. Aí você tem essa outra linha de comunicação, você mede também componente por componente. Então, assim, se torna um trabalho muito árduo, né? E nós queremos facilitar essa parte para vocês. Essa história de ensinar protocolo de medição, protocolo de informação para os alunos em si, essa parte de protocolo, sinceramente, eu mesmo não acredito muito nisso. Por que eu não acredito? Porque esses protocolos em si, a pessoa consegue medir, você ensina a pessoa a medir, só que ela não entende como que o aparelho tem que funcionar. Se o técnico entender o funcionamento das peças, ele vai conseguir fazer a medição, tá? Que ele já viu em muitos outros canais aí do YouTube, muitos fóruns, muitos blogs, e conseguir chegar num resultado satisfatório para ele falar: ó, é essa peça aqui que está com defeito. Então essa parte de protocolo de aferição das linhas de comunicação em si é boa, mas não resolve o problema da galera, tá? O que resolve são esses dois fatores que nós queremos passar aqui para vocês nessa nossa aula, tá certo? Para vocês terem ideia, um exemplo disso é até alguns alunos que eu tive recentemente, que esses alunos em si, eles fizeram treinamentos com muitos outros instrutores, tá bom? E até teve 2 alunos que fizeram aula comigo há um tempo atrás e quiseram refazer essas aulas em si. Refazendo essas aulas, nós desenvolvemos ao longo dos anos em si mais métodos para passar essas informações, né, para os alunos.
E um dos novos métodos que a gente desenvolveu foi justamente esses dois segredos. Depois que os alunos saíram daqui em si com esses dois segredos, dificilmente eles não encontram um defeito na placa. Eles vão encontrar qual componente que está ruim, tá? E qual que é a linha que está ruim, tá bom? Isso praticamente soluciona o problema das pessoas, tá certo? Um exemplo que eu quero dar em si é um dos meus amigos, o Tadeu. Ele fez o quê? Ele estava com um pouquinho de dificuldade, aí foi só uma coisinha a mais que eu passei para ele, desses dois segredos. E o que foi essa coisinha a mais? É realmente como que as peças funcionam, tá? Então eu tô dando uma olhada aqui, tem bastante gente entrando aí, então eu acho legal a gente já iniciar um pouco do conteúdo que a gente quer passar aí durante essa aula, tá bom? Então, para isso, eu vou abrir aqui no computador, a gente vai ampliar essa tela. Aí ampliando a tela, todo mundo vai conseguir enxergar legal, tá? Vamos lá então. Aqui. Vamos compartilhar a tela do programa que nós estamos usando, que é o Adobe Reader, tá? Para ler arquivos aí em PDF. Então, estamos aqui com o Adobe Reader e nós abrimos um esquema elétrico do iPhone 7 a princípio, tá bom? Esse esquema elétrico do iPhone 7, nós temos o layout da placa, que é por onde nós vamos começar essa análise em si. Então, o que nós vamos fazer? Vamos supor que esse aparelho está dando defeito na parte das câmeras, aí, que as câmeras não estão funcionando. Nós vamos pegar o encaixe da câmera, copiar a referência dele. Você pode clicar com o botão direito e copiar, ou a gente pode selecionar tudo aqui e apertar um Ctrl C. Aqui para vocês visualizarem na tela, eu vou clicar com o botão direito e clicar em copiar. Neste mesmo programa, você pode apertar Ctrl F, que vai abrir a pesquisa, ou você pode vir aqui na lupinha, que vai abrir a pesquisa também. E vamos colar a referência do nosso encaixe da câmera, porque é ela que a gente quer achar aonde está as linhas de comunicação. Então, se eu clicar em próximo, ele vai mostrar o quê? Vamos tirar um pouco o zoom, eu vou segurar o Ctrl e rodar a rodinha do mouse aqui, ó, para trás. Já vai mostrar lá o meu encaixe da câmera, o meu FPC, com todas as linhas de comunicação. Agora a gente começa realmente com aqueles dois segredos. Então, aqui é um ponto bem importante que vocês precisam estar atentos, que são as linhas de comunicação digitais. Essas linhas de comunicação digitais são onde passa dados para essa peça em si. Então, o primeiro segredo é: esta peça necessita que você tenha ligação de dados, ou seja, essa câmera, por exemplo, vai passar todas as informações que ela captar para o processador, que aí o processador vai fazer o quê? Guardar a informação se você clicar em gravar, guardar a informação quando você clicar em tirar foto, tá bom? Então, essa parte de dados é um dos grandes segredos. Se não tiver dados nesse encaixe do FPC, você não vai ter um funcionamento da câmera. Então, é aí que está o lance. Se a gente olhar aqui no FPC, você tem várias linhas de comunicação. Quais são essas linhas de dados?
Aqui nós temos uma linha de dados, olha, que está escrito D0, ou seja, data 0. Aqui nós temos outra linha de dados, data 1. Tem um N aqui que está escrito negativo. Tem um P aqui, que quer dizer positivo. Então, data 0, nós temos negativo e o positivo também das linhas de dados, tá? E aqui também, ó, data 1, negativo e positivo. Assim como outra linha de dados aí que você tem em si, que é uma linha digital, é o clock, está escrito CLK. Então, se nós tivermos comunicação de dados com essa peça normalmente tem que funcionar. Então, repetindo, o primeiro segredo aí é essa peça, para ela funcionar, você necessita de comunicação de dados. Tendo essa comunicação de dados, você consegue estar fazendo essa peça funcionar, tá bom? Agora, lembra, são 2 segredos, são 2 fatores que fazem essa peça funcionar. Um deles é o que a gente está falando aqui, precisa de comunicação de dados. Vamos pegar um outro exemplo? Olha, eu vou voltar aqui para o nosso layout da placa. E nós vamos pegar, por exemplo, o encaixe do display. Ó, eu vou selecionar a minha referência do encaixe do display. Aqui a lupinha já está aberta e eu vou colar. Então, para esse display funcionar, eu também necessito de dados? Também, porque a imagem que aparece lá na sua tela são dados que são transmitidos da parte gráfica que o processador gera para o display. Então, aqui, por exemplo, nós temos também, olha, data 0, positivo, data 0, negativo, data 1, positivo, data 2, data 1, negativo. Nós temos o clock também, positivo e negativo, assim como nós temos as linhas I2C, que também são dados, tá? I2C, 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 I2C. Só para vocês terem ideia, aqui tem uma coisa interessante em si, que acredito que não é todo técnico em si que saiba. A linha I2C, por que ela chama I2C e o que ela quer dizer em si? A tecnologia I2C, ela foi criada, se eu não me engano, pela Philco Philips, tá bom? Em 1990, e ela faz o quê? Ela consegue interligar diversos componentes, diversos CIs, utilizando comunicação de dados, tá? E utilizando, não só comunicação de dados, mas utilizando somente 2 trilhas. Então, a linha I2C também é transmissão de dados, só que utilizando somente 2 trilhas, que é o quê? Uma delas marca o clock, que é a linha que está escrito SCL, e a outra envia os bits de informação, que é a linha SDA, tá bom? Olha que bacana. Então, por exemplo, se a gente tem essas 2 linhas I2C aqui, percebe-se que elas têm o mesmo nome, ó, I2C DISP, quer dizer display, EPROM, que é uma memória gravada, e a linha SDA. Essa linha SDA quer dizer o quê? É a linha que envia os bits de informação. Então, uma linha I2C consegue enviar de 7 a 16 bits de informação. E quantos CIs cabem nessa linha I2C? Aí depende de quantos bits cada CI gera, tá bom? Então, no geral em si, você necessita desta linha funcionando, a linha SDA, que vai enviar os bits. E a linha do clock, que vai fazer o quê? Gerar o tempo de marcação para enviar esses bits. Olha que legal. Então, tudo que você vê escrito I2C
tem essa tecnologia. Do mesmo jeito que a Apple utiliza essa tecnologia aqui, a Motorola também usa, a Samsung também usa. Por quê? Isso daqui, se eu não me engano, já foi quebrada a patente em si e já se tornou uma regra mundial, universal aí da eletrônica, para a gente conseguir trabalhar com vários CIs utilizando menos linhas de comunicação. Bacana? Então esse daqui foi um a mais aí que a gente jogou aí pra galera, tá? Espero que vocês tenham gostado. Toda a linha I2C também é dados, tá bom? Linha SPI também é dados, tá? Então, tem várias linhas de dados que fazem o quê? Em conjunto, mostram a imagem pra gente no display. Então, esse é o nosso primeiro segredinho. Agora, vamos dar mais um exemplo, que vai ser qual? Se a gente pegar, ó, uma placa do Moto G5, esse aqui é S ou Plus? Agora eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. É G5 Plus, tá? Nós vamos copiar a referência do encaixe do display, Ctrl C, ou clicar com o botão direito e copiar. E aí eu vou abrir o esquema elétrico e pesquisar, que eu já tinha pesquisado, ó, para deixar prontinho para vocês. Nós também temos linhas de dados aqui, tá bom? Por exemplo, ó, data 0, N negativo, data 0, P de positivo, data 1, N de negativo, data 1, P de positivo, clock negativo, clock positivo, assim como várias outras linhas de dados, data 2, data 3, tá bom? Todas essas linhas fazem com que o quê? Apareça essa imagem nesse display e ele consiga receber essa informação do processador, da GPU, tá bom? Está dentro do processador e faz a parte gráfica para esse display. Então, aqui, por exemplo, nós conseguimos ver que esse mesmo segredo você vai utilizar essa comunicação de dados tanto para Apple quanto para Android, tá bom? E aí você vai conseguir medir essas linhas agora. Agora, o vídeo está ficando um pouco longo, eu sei que é cansativo e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma paradinha por aqui, tá bom? Amanhã, no mesmo horário, nós entramos com a nossa segunda aula, mostrando a medição dessas linhas de comunicação de dados, tá? Como que você vai medir essas linhas de dados e também o nosso segundo segredo aí. Então, para a peça funcionar, você necessita de duas coisas, que esses são os nossos dois segredos, tá bom? O primeiro deles, essa peça necessita de dados, tá? Ela precisa transmitir dados e receber dados. Conseguiu transmitir e receber dados? Ótimo, maravilha! Então, nós temos o segundo segredo. Até amanhã, o próximo horário. Fica de olho aí, não vai perder essa aula, hein? Valeu, pessoal, até mais!